gosto de sempre dizer, é um prazer poder estar aqui nesse momento contribuindo e partilhando conhecimento contigo para que a sua vida, seus relacionamentos e o autoconhecimento possam entrar na sua mente, possam fazer um bom efeito no seu coração e possam também ajudar a mudar a sua vida e a sua história. Para você que ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Tatiana Lima, doutora Tati Lima, como gosto de ser chamada. Sou psicanalista há mais de 20 anos e sou mentora emocional e também fundadora da comunidade Transformar. Uma comunidade onde nós acreditamos que você precisa aprender a assumir a responsabilidade da sua vida. Você precisa aprender a cuidar das partes da sua vida que te compõem. Sim, você é composto de partes. Tem o seu corpo, tem a sua mente, o seu emocional, existe a sua espiritualidade e tudo isso faz parte da sua história de vida. Então, nós acreditamos que sempre que você precisa resolver algo, precisa vencer algum obstáculo, precisa melhorar a sua qualidade de vida e de relacionamentos, você também precisa aprender a observar essas partes da sua vida, o que está acontecendo. Você precisa aprender a perceber que o seu corpo te informa sobre reflexos das suas emoções. Você precisa entender que os seus pensamentos acelerados são reflexos das emoções não resolvidas. Você precisa começar a interpretar que muitos sonhos e desejos acabam refletindo na sua rotina e eles vêm de uma longa data. Você precisa lembrar-se que a influência e a força do que você viveu quando estava sendo gerado no ventre da sua mãe contam na sua história e no seu DNA. Você precisa lembrar também que, apesar de tudo o que acontece nesse universo, existe uma conexão com o Criador e com a natureza. E tudo isso vai passar pela sua história de vida, sua composição, de quem você é, o que você pensa, o que você faz e acredita. Então, todas as vezes em que eu tenho a oportunidade de estar mentorando alguém, de estar lecionando, ensinando sobre o que nós acreditamos, eu gosto de chamar a atenção para essa parte, de que nenhuma melhoria acontece de fato enquanto você não aprender a harmonizar as partes que te compõem. E aí eu digo harmonizar porque eu sei que muita gente busca um equilíbrio, a tal da palavra equilíbrio, e fala, não, tem que ter equilíbrio, faz aquela linha reta, né? Só que na prática da vida você sabe que a vida não é assim. Você sabe que a vida é feita de altos e baixos. Você sabe que na vida, o tempo todo, você recebe algum tipo de impacto e que você reage de uma forma eufórica ou de uma forma nostálgica, depressiva, os altos e baixos que compõem a sua natureza humana. Então, enquanto houver vida, vão haver esses altos e baixos. Enquanto houver essa característica que é poder viver uma história, você vai sofrer os impactos daquilo que é bom e daquilo que não é tão bom assim. E o seu processo de amadurecimento, de adoecimento, de melhoria dos seus relacionamentos, passa pela parte de aprender a lidar com os impactos, de aprender a lidar com as oscilações e de perceber o que está exagerado. E como você lida com esse exagero? Porque, por exemplo, você pode entender na sua mente o que tem que ser feito, mas enquanto o seu corpo não elaborar isso de maneira correta, o transtorno de ansiedade vai continuar, por exemplo. Você pode entender que está num relacionamento complicado, mas enquanto você não buscar informações da origem, da necessidade de estar num relacionamento complicado, você vai continuar escolhendo pessoas difíceis, vai continuar atraindo relacionamentos dolorosos, vai continuar sendo doloroso no relacionamento para alguém. Então, a gente vai percebendo, com o passar de 20 anos em análise e 20 anos mentorando pessoas, profissionalmente falando e emocionalmente falando, a gente vai percebendo a importância de trazer a conscientização de que você precisa aprender a observar alguns pontos da sua vida, alguns pontos da sua história, onde a sua história é poderosa, ela conta quem você é, ela fala sobre como você aprendeu a reagir. O seu corpo é poderoso
ele responde a tudo, exatamente tudo, a todas as memórias, a todas as lembranças, só que às vezes as reações não são satisfatórias. Você precisa reconhecer as suas emoções, sim, apesar da intelectualidade e da mentalidade, da ação racional de pensar ser fantástica e fazer a humanidade funcionar, são as emoções que acabam influenciando com muita força aquilo que você é, pensa, sente e faz. Então você precisa aprender a observar o seu mundo emocional. E você precisa aprender a observar a sua dinâmica de vida, de decisões, de personalidade, né? Como gerou, como você reage. É interessante que nesse mundo conectado de hoje, a gente tem muitas informações chegando muito rápido, né? O acesso às informações é muito rápido. E aí o filtro não tem a mesma velocidade. Então, o que funciona na vida de um nem sempre vai funcionar na vida do outro. Por quê? Porque vocês são pessoas diferentes, com histórias diferentes, e que respondem de maneira diferente. Existe, segundo a psicanálise, que eu sou apaixonada, e outras teorias que estudam o inconsciente humano, existem personalidades diferentes. Então, cada personalidade vai reagir de um jeito à mesma situação. Uma forma fácil de entender isso, por exemplo, é quando você está entre irmãos. Os irmãos têm a mesma estrutura, são educados no mesmo lugar, mas cada um reage de um jeito, de uma forma. Por quê? Porque cada um interpreta as próprias experiências de um jeito e de uma forma. Então, as personalidades, elas também vão ser diferentes. Então, se a sua personalidade é diferente da personalidade do seu irmão, na maioria das vezes, aquilo que cabe direitinho na vida do seu irmão não vai caber na sua. E aí você fica se machucando, fica ali se forçando, querendo que seja igual. Quando, na verdade, gosto eu de ensinar e tenho visto ótimos resultados na nossa comunidade, ensinar que quando você aprende a se observar, a se identificar, quando você aprende a perceber qual personalidade te compõe, você também aprende a começar a lidar com você mesmo. Então, hoje a gente está trazendo uma introdução sobre um assunto ao redor dos relacionamentos. O tema é: qual a origem das dificuldades nos relacionamentos? Ah, deixa eu avisar você. Nossas lives, o nosso conteúdo é transmitido ao vivo aqui da nossa comunidade Transformar. Um lugar que eu amo, que é esse lugar dos meus pensamentos. Tudo aqui já foi um sonho. Então eu gosto muito desse horário de estar aqui. Então tem aqui ar livre, tem plantas, tem pássaros, passa gente na rua, passa moto. Eu falo que é a vida acontecendo. Porque na verdade, se você parar para observar, a vida é exatamente assim. No momento em que você está produzindo bem alguma coisa, surge e você precisa se adaptar. E aí é nesse processo de adaptação, passou a moto, viu? Nesse processo de adaptação é que foge ao seu controle. E quando foge ao seu controle, faz surgir em você as reações que você não esperava. Essas reações vão te ensinar o seu nível de adaptação e de resiliência emocional. Então, quando eu falo aqui a vida acontecendo, é por isso, você vai ouvir sempre algum som, porque na prática é muito bom quando você está ali fechado num estúdio, ok? Claro, ajuda você a concentrar, mas quando você vai para a vida real, sempre surge um imprevisto. E aí, se você não aprender a adaptar o seu cérebro e a sua estrutura emocional para reagir de forma positiva, você vai reagir de forma negativa e geralmente essa forma negativa te machuca. Então aqui é a vida acontecendo ao vivo na prática para que você possa aprender em todo o tempo sobre como perceber o seu comportamento, as suas reações e as suas atitudes, ok? No nosso tema nós estamos trazendo aqui qual a origem das dificuldades nos relacionamentos. Nós vamos falar de relações afetivas. Eu sei que tá muita gente, de repente você também está procurando esse ponto, né, do nossa, por que surge esse problema aqui? Nossa, por que eu não consigo me relacionar bem com fulano? Nossa, será que é a crença? Será que é o signo? Será que é o comportamento? Será que é? E é muito normal, é muito comum
você acabar procurando essa percepção dos problemas nos outros. Mas, na verdade, tudo passa pela sua interpretação. Tudo passa pela percepção de quem você é. Tudo passa pela ideia de como você se comporta. Passa pela ideia daquilo que você atrai. Passa pela oportunidade de quais aprendizados você vai utilizar para tomar as decisões naquele momento. Você vai percebendo que os problemas... Só um instantinho, deixa eu passar o caminhão. Você vai percebendo que os problemas dos relacionamentos, eles surgem por conta de conflitos de personalidades diferentes, pensamentos diferentes, forma de resolver as coisas diferentes e de um sentir diferente. Cada um carrega a sua história e cada um traz a sua maneira de reagir. Então, muitos conflitos surgem a partir do momento em que você está dentro de um relacionamento e você traz as repetições de outras épocas. Você traz as repetições das suas histórias. Você traz a intensidade daquilo que você viveu. E aí, tudo o que aconteceu na sua vida acaba influenciando a sua personalidade e quem você é. Faz sentido para você? Não faz? E é bem interessante que com isso você vai começar a perceber que por mais que você esteja hoje na vida adulta, por mais que você tenha condições de assumir a responsabilidade por suas reações e atitudes, por mais que você consiga se posicionar com uma maneira boa e determinada e produzir e buscar essa dinâmica de conquistar na vida, de conseguir o seu trabalho, enfim. Por mais que a sua vida adulta esteja sendo realizada, ela é influenciada pelas informações de tudo que você viveu na infância. Eu sempre repito essa frase aqui na nossa comunidade Transformar e na nossa mentoria. Lembre-se de que você pode ter a idade que for, mas você sempre vai ser uma criança de pernas compridas. Pois é, a infância sempre vai estar presente. E não somente a infância, vai estar presente a gestação, e vai estar presente as informações que foram trazidas pela sua família, vai estar presente o jeito com que você aprendeu a usar toda essa dinâmica e as marcas mais intensas do que nós, mentores, chamamos de trauma. Sim, lembrando que trauma é tudo aquilo que marca de uma maneira muito forte. Nem todo trauma é abuso, nem todo trauma é violência, mas é claro que os traumas que acontecem dentro de um abuso e dentro de uma violência têm processos muito mais profundos, ok? Mas o fato é que você precisa aprender a perceber que quando a gente vai falar de infância, quando a gente vai falar de processo gestacional, tudo aquilo que foi muito intenso e sentido, você, quando estava sendo formado no ventre, ou quando estava ainda pequeno, correndo, brincando, aprendendo as coisas, você não tinha condições de refletir e separar isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui é certo ou isso aqui é errado. É muito interessante que uma criança, quando ela ama demais alguém e aquela pessoa machuca, maltrata ou pune, aquela criança, ela geralmente ela é incapaz de continuar sentindo uma mágoa muito grande daquela outra pessoa que está machucando. Então o que é que ela faz? Ela começa a se punir, ela começa a se agredir, ela começa a justificar a atitude do adulto em dizer, não, eu fiz porque eu errei, eu mereci. Então, como ela não consegue manter a nutrição da raiva ou da tristeza por conta do amor que ela tem por aquela pessoa, ela começa a se machucar. Tem uma outra frase que ela é muito forte e eu gosto muito, que ela vai dizer que uma criança que não foi aceita na aldeia... Só um minutinho, vai passar aqui o outro veículo. Vida acontecendo. Vamos lá. Tem uma outra frase que eu gosto muito de trazer à memória, para a gente refletir, é de um autor que diz que
Uma criança que não sentiu o calor da aldeia, quando cresce, é capaz de colocar fogo na aldeia para sentir o seu calor. Eu sei que é puxado, é pesado, mas para você entender como funciona a estrutura da personalidade infantil. Buscando cobrar aquilo que não recebeu, ela é capaz de fazer algo muito ruim, muito pesaroso, muito difícil para a aldeia e para ela mesma. Então, quando a gente vai falar de dificuldades nos relacionamentos, é importante, antes de olhar para o outro, você começar a perceber quem é você, aquilo que te forma. Qual é o seu relacionamento contigo e quais são os traumas, as marcas intensas que você carrega ao longo de uma vida e que acabaram influenciando quem você é, o que você pensa e aquilo que você faz. Então eu anotei aqui alguns pontos para trazer para você nesse nosso momento de hoje. O primeiro ponto é você precisar entender que uma marca do trauma, ela te afasta da sua essência. O que significa isso, doutora Tati? Significa que quando você é um bebê, quando você está sendo gerado, quando você é uma criança, você não tem condições de refletir e separar a parte boa ou danosa daquilo que está acontecendo, correto? Você não tem condições. Imagina um bebê no ventre sendo gerado e a mãe sente um extremo medo. A mãe está vivendo alguma situação e ela sente um extremo medo. Esse bebê, a maravilhosa ciência já comprova que esse bebê, ele recebe e ele assimila uma boa parte dessa emoção do medo da mãe. E ele começa a sentir também aquele medo, mas ele não tem filtro. Ele não tem como saber o que está acontecendo, mas ele já está sentindo. Então, quando isso acontece, o corpo desse bebê começa a reagir a esse medo e começa a ativar os mecanismos de sobrevivência. Imagina, você está ainda no ventre e já tem os mecanismos de sobrevivência ativados. Quando você nasce, você já está hipersensível à sensação provocada no seu corpo biológico, no seu corpo emocional e no seu corpo energético, que envolve o medo e a insegurança. Aí você nasce e recebe mais informações de relacionamentos ao redor, necessidade de estar com quem você ama, com seus cuidadores, você começa a aprender a identificar pessoas. E aí o que acontece? A sua primeira base foi marcada com o medo, lembra? Então tudo que colocar lá em cima vai acabar sofrendo um impacto ou um abalo com o medo inicial. Então todas as reações da sua infância têm a probabilidade de serem muito mais impactadas com o medo, que nós profissionais chamamos de medo inconsciente. Você só sente, mas não consegue explicar. E aí, como o medo inconsciente se manifesta nos seus relacionamentos hoje? O medo inconsciente se manifesta, por exemplo, quando você precisa se posicionar no meio de uma reunião profissional e trava. O medo inconsciente se manifesta quando você precisa falar alguma coisa e engasga. Não tem um motivo aparente para engasgar, mas você engasgou. O medo inconsciente se manifesta quando você precisa resolver alguma coisa e fica enrolando, procrastinando. O medo inconsciente se manifesta quando você precisa tomar uma decisão e escolher algo, mas são muitas opções, você não consegue escolher. E quando escolhe, você escolhe aquela opção que vai te causar medo. Por quê? Porque inconscientemente o medo está instalado, despertou o sistema de alerta e ele vai buscar aqui fora ele vai buscar aqui fora alguma coisa que faça você continuar sentindo medo. Porque, por incrível que pareça, você acaba buscando relações e problemas que vão manter você naquilo que você já conhece. Mesmo que o ambiente que você conheça seja o medo. E aí quando você vai ver, você está
envolvido em confusões e relacionamentos complicados e tóxicos com uma pessoa que você não confia, que você se sente ameaçada, mas que o tempo todo o medo está latente. Compreende? O tempo todo o medo está ativo. Isso faz com que você acabe reprisando a informação lá da infância e acabe revivendo valores que você aprendeu lá no começo da vida. Porque quando você era pequeno e tinha muito medo, você não podia falar, então tinha que ficar quieto. Agora, na vida adulta, você continua calada. Deu para entender? Então, os traumas, eles acabam te afastando da sua essência, acabam te afastando da origem, porque a origem ela é boa, perfeita e agradável. A origem daquilo que tem dentro de você é uma essência boa e que te conecta com o Criador, te conecta com aquele que fez todas as coisas. Mas, a partir do momento em que você é gerado e começa a viver as experiências aqui nessa terra, as dores começam a se manifestar e elas acabam criando bloqueios ao redor. E esses bloqueios acabam fazendo com que você viva experiências muito difíceis e complicadas. Sabe uma outra forma que as marcas traumáticas se apresentam? Quando você bate numa tecla como se você nunca mais pudesse mudar. Eu escuto muito aqui na nossa comunidade Transformar e também nas nossas mentorias, no início, eu escuto muito a pessoa falar: não, doutora Tati, esse aqui é o meu jeito. Eu sou assim mesmo, não liga não. Parece uma coisa simples, não é? Mas quando você fala: esse é o meu jeito mesmo, essa é a pessoa que eu sou, você não está se convencendo de quem você é. Você está dizendo para você mesmo que você não tem condições de mudar. Se esse é o seu jeito, você não precisa mudar. É como se você colocasse uma sentença, entende? Onde tudo é fixo, parado, não é passível de mudança, de transformações. E aí eu amo a física quântica e ela vai dizer pra gente, vai ensinar que tudo é mutável. E que a realidade, ela só se modela a partir do momento em que você acredita e dá forças a isso. Então, se você acreditar que é uma pessoa incapaz, e você dizer assim: doutora Tati, eu sou uma pessoa incompetente, eu não consigo fazer nada direito, e acreditar nisso, que esse é o seu jeito mesmo, você vai lançar a sua energia para essa região, o seu corpo vai reagir assim, o seu cérebro vai reagir assim, suas emoções vão reagir assim, as suas decisões vão reagir assim, você vai perceber que tudo que você faz dá errado. Mas a questão não é você aprender um monte de técnicas para que as coisas deem certo, ou planejamentos de 20 anos para que as coisas deem certo, não. A questão é você perceber o porquê que você acredita que você é uma pessoa desse jeito que não pode melhorar. Se você deposita a sua força nessa realidade, assim será, porque assim como você acredita na sua alma, é. Então, quando você diz: esse é o meu jeito, você está dizendo para si mesmo: eu não tenho como mudar, isso está fixado. Quando na verdade não está. O seu cérebro, ele não sabe a diferença de fantasia e realidade. Vou repetir para você gravar. O seu cérebro não sabe a diferença da fantasia e da realidade. Para o cérebro, tudo que ele processa com informações fortes e potentes é uma realidade. Então, doutora Tati, se eu falar que eu sou uma árvore, o meu cérebro vai reagir como uma árvore? Vai. Você vai perceber que você vai diminuir os movimentos, você vai perceber que você vai ter dificuldade de decisões, você vai perceber que apesar das faltas, você não vai ter força para reagir. Então se eu acreditar que eu posso voar, eu posso voar? Sim. Mas você vai perder a oportunidade de mensurar a realidade e a falta. Você pode fechar os olhos e voar. A questão é como você quer fazer isso. Então o trauma, ele te afasta dessa sua essência, dessa capacidade de transformar aquilo que foi doloroso para algo bom. E é interessante que o ponto do trauma, ele acaba gerando ao redor dele uma adaptação. É exatamente assim.
uma adaptação. Existe uma imagem antiga de um labirinto, não sei se você já viu, mas é um círculo, né? E que tem aqueles vários percursos formando o labirinto, e lá no meio tem o centro de tudo. Só existe um caminho, um percurso para chegar naquele centro, mas você tem que ficar dando voltas no labirinto. O trauma é exatamente assim. É aquela marca principal que aconteceu na sua vida, e aí ele começa a ecoar, formando vários labirintos ao redor e várias possibilidades de caminho e de percurso. Mas nenhuma dessas possibilidades te conduz para a verdadeira essência. O trauma é a formação do labirinto, dos caminhos danosos que você fica percorrendo, trazendo ali experiências difíceis e muitas dificuldades de se enxergar. No percurso dos labirintos, que é o percurso dos traumas, você acaba percebendo que a sua integridade, ela foi colocada em risco. E aí todas as vezes em que a sua integridade é colocada em risco, o que que você faz? Você cria um novo percurso, você cria um novo caminho, você dá um outro jeito, você fala que a culpa é do outro, você pede pro outro falar mais baixo, você acha que o outro tem que vir para te resgatar, para te salvar, para te socorrer. Ah, vai vir alguém para me ajudar. Mas você já não está aí? Por que é que você não pode se ajudar? Então, todas as vezes em que a sua essência ela é envolvida pelo labirinto dos traumas, você acaba buscando muitos recursos, e esses recursos acabam danificando a sua vida. Está fazendo sentido para você? Então, todas as vezes em que a sua estrutura emocional sofre um impacto muito grande, você forma um labirinto ao redor. E todas as vezes em que o labirinto mental e emocional é formado, você acaba criando danos e dificuldades dentro da sua personalidade. Eu preciso que você compreenda algo. O trauma, imagina que eu estou falando de um trauma. E é muito comum o ser humano viver muitos traumas. Mas um trauma, um só, ele é o resultado de um impacto emocional. A sua integridade foi colocada à prova. Medo, desamparo. Repetindo, a sua integridade foi colocada à prova. Medo, desamparo, revolta, mágoa, injustiça, humilhação, tristeza. Isso impacta a sua vida. E aí, esse trauma, você não consegue lidar com ele de maneira saudável, porque lembra que eu estou falando de um período da infância e até mesmo da gestação? Você não sabe, você não tem ainda estrutura emocional para lidar com essa situação. Então você precisa se defender. Inconscientemente, a sua estrutura emocional cria uma defesa. A psicanálise vai chamar de mecanismos de defesa. A neurociência traz outros nomes para isso. O fato é que o cérebro cria comandos, e esses comandos psíquicos lançam para o corpo a informação de que o perigo está ativo e ele precisa se defender. E esses comandos acabam influenciando e formando o seu comportamento. Cadê um exemplo prático? Quando você era bebê e viveu a rejeição no ventre, e agora na vida adulta, todas as vezes que alguém te olha de lado, você já se arma. E das duas uma, ou você avança e retruca, ou você se recolhe e se omite. A sua defesa psíquica te ensinou a avançar sem filtro, ou então a se retrair, se omitir. Na maioria dos casos, acontece a omissão. Aí, nesse processo, você acaba percebendo que de alguma maneira você sente uma dor psíquica, porque você podia ter feito mais, você podia ter desenvolvido mais. Então o trauma, ele acaba te afastando da sua essência, porque ele vai fazer com que você reviva todos os dias adaptações ruins, adaptações tóxicas,
e que formam comportamentos ruins em você. Então sempre se adapta, sempre faz com que você sofra. Dentro desse sofrimento, você também procura relacionamentos que vão te manter em sofrimento. Então, a gente acaba percebendo que a origem dos relacionamentos, a origem do problema nos relacionamentos, sempre vão trazer à tona os labirintos dos traumas que você transporta, assim como a outra pessoa também transporta, carrega ao longo de uma vida. E aí seria preciso você aprender a identificar os padrões, identificar as origens, para poder reelaborar isso tudo. Mas vamos chegar lá. Eu preciso que você compreenda algo muito importante. Vou ler aqui que é para você gravar. Primeiro ponto, sobre essência. Essência é aproximar-se ao seu eu primário, às suas ideias de amor e de prazer infantis. Sabe aquela inocência da criança? Aquela coisa gostosa que faz bem para a alma? Você antes das marcas? Hoje eu leciono que amor próprio não é você somente ter autoestima e se achar bonito. Não, isso faz parte. Mas amor próprio é quando você consegue respeitar as marcas que aconteceram em você e não se machuca mais por isso. Então, quando você compreende que a sua essência, o seu eu, ele está muito conectado com a sua infância, você começa a entender que essência é liberdade, é criatividade, é pertencimento, acolhimento, é lealdade, é curiosidade, são novas ideias. Você começa a perceber que a sua essência, ela é formada em amor, afeto, em bom aconchego. O ser humano, ele é formado assim, em essência. A criança, ela não nasce com a malícia desenvolvida. A malícia vai sendo desenvolvida ao longo das experiências da vida, porque são reflexos dos labirintos formados dentro de você. Então, quando você começa a observar que tudo aquilo que te afasta dessa essência, te machuca, é preciso aprender a inverter o caminho. Eu gosto de dizer que o caminho de cura emocional, mental e espiritual sempre foi por dentro. Os melhores e mais profundos relacionamentos curadores são aqueles onde você consegue aprender a lidar contigo mesmo, ser sincero, ser verdadeiro e voltar a essa primeira essência da liberdade, da criatividade saudável, do pertencimento, do acolhimento, das curiosidades e das elaborações de ideia. Tá certo? Mas, doutora Tati, como é que a gente consegue fazer isso? Eu estudo há mais de 20 anos. Atendo há mais de 20 anos. Eu gosto de dizer que já passei dos 15 anos, tem um tempinho. E depois de 2 faculdades, mais as pós-graduações, mais as formações do coach internacional, mais as formações e estudos de liderança que a gente vai aprendendo para poder ser melhor, eu entendi que para poder curar a alma, a minha, e ajudar a curar alguém, eu preciso trilhar 3 passos. Primeiro é entender as origens. Sempre as origens. Quando tudo começou, como era? Quais foram as reações, quais foram os aprendizados, o que me aconteceu? Quem fez? Qual era o relacionamento? As origens. Segundo passo é você entender os padrões emocionais implantados. O que são padrões emocionais? São as repetições automáticas. É o famoso eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Eu faço igual o meu pai fazia. Eu sou como a minha mãe era. Eu repito o que minha tia fazia. A vida me ensinou aqui. A vida me ensinou assim. Então é bem interessante que na maioria das vezes você vai percebendo que os padrões emocionais são repetições involuntárias. Que você aprendeu a reagir porque precisou se defender. As repetições emocionais,
Os padrões emocionais também são repetições de crenças e lealdades invisíveis que você ainda acredita que precisa manter para se manter conectado com quem você ama, na sua família, na sua parentela, na sua história. Mesmo que essa ligação seja uma ligação de dor. Você precisa, entende que precisa manter esse padrão. Enquanto mantém, repete. Enquanto repete, faz parte. Mesmo dando certo, mesmo sendo ruim, mesmo sendo dolorido, o importante para o seu inconsciente emocional é você se sentir parte. Os padrões emocionais. Então vamos lá, você primeiro precisa entender a origem, depois perceber os padrões emocionais repetitivos e aí buscar a libertação emocional. Eu costumo dizer que é uma vida inteira sofrendo impactos, agora vai ser um outro processo para poder reelaborar todas essas histórias. Então, aprender sobre como alcançar as suas origens, sobre como mudar as interpretações e vivências, aprender quais são os padrões que você está repetindo no automático, mesmo quando eles te machucam, aprender sobre como liberar essas emoções repetitivas e ter um emocional mais leve faz parte do seu processo de autoconhecimento e cura. E aí isso vai se aplicar nos seus relacionamentos, na sua vida e na sua espiritualidade. Compreender a origem dos relacionamentos, os padrões que eles ecoaram e como você pode mudar as suas emoções é o caminho que você precisa trilhar para ter cura emocional e viver a potência que você já tem dentro de você. Vamos lá. Agora eu vou passar para vocês 4 dicas de como você pode reestruturar isso tudo, para você começar a ter um norte. Porque, acredite, é muito mais aprofundado do que isso. É muito mais coisa. E aqui na comunidade Transformar, nos nossos cursos, a gente sempre fala sobre essas estruturas. Se o seu corpo está adoecido e sentindo, vamos falar sobre psicossomática e emoções. Se no momento da sua vida, suas experiências e relacionamentos estão ruins, vamos aprender a melhorar os seus padrões. Se você está vivendo um processo depressivo profundo, vamos tratar de cuidar da libertação emocional. Assumir a responsabilidade da sua vida. Isso é bom demais, gente. É leve, é libertador. Então vamos lá. 4 passos para que você possa começar esse processo de cura emocional, de libertação emocional, para viver e assumir a responsabilidade da sua vida. Primeiro, olha só. Identifique padrões, crenças e lealdades invisíveis. Repetir para você gravar. Como se reestruturar? Primeiro ponto, identifique padrões, crenças e lealdades invisíveis. Segundo, busque a origem, o começo de tudo. Terceiro, se permita reelaborar aquilo que você sente. Você precisa aprender a deixar passar algumas coisas. Sabe aquele sentimento velho, aquela emoção antiga, que há 20 anos você remói? Às vezes você não lembra nem do fato em si, você ficou tão focado na emoção que acaba vivendo ciclo tóxico, revivendo aquilo o tempo todo. Então você precisa aprender a reelaborar o que você sente. E o 4º ponto, aprenda a se reconectar com a sua essência antes dos traumas. E é para isso que nós estamos aqui, para ensinar para você nessa semana sobre as origens dos dores e dos traumas emocionais. É para isso que você está aqui, para aprender como nós aqui na comunidade Transformar gostamos de ensinar. A sua história é poderosa, o seu corpo é poderoso, a sua mente é poderosa e você pode e deve aprender a cuidar disso tudo para viver uma potência de energia e de amor na sua vida, tá certo?